A mentalidade que está estabelecida no vestiário do Internacional faz com que acreditemos em coisas grandes para o futuro. O time para o jogo contra o Red Bull Bragantino, nesta quarta-feira, por jogo atrasado do Campeonato Brasileiro, já está definido pelo técnico Roger Machado. E os inacreditáveis números de Alexandro Bernabei, tanto no ataque quanto na defesa. Salve, salve pessoal, bora falar das informações do Internacional nesta terça-feira, dia 24 de setembro de 2024, véspera da partida do Inter contra a equipe do Bragantino, válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, partida atrasada, é o quarto jogo que o Internacional está recuperando na tabela de classificação. E o time já está definido, pessoal, mas antes da gente ampliar os principais destaques do Inter desta terça-feira e do fim dessa preparação colorada, não esquece de deixar teu like, compartilhar o conteúdo, ativar as notificações e, claro, se inscrever no canal. Falta muito pouco pra gente atingir essa marca dos 2.000 inscritos, então quem tá assistindo o vídeo e ainda não é inscrito, faz a boa aí, te inscreve pra gente atingir esse objetivo, tá certo? Vamos ampliar então essas informações do Inter, porque a preparação colorada foi finalizada para o jogo contra o Bragantino, duelo que ocorre nesta quarta-feira em Bragança Paulista, no estádio Nabi Abichedi. E o técnico Roger Machado definiu a escalação colorada que vai enfrentar a equipe de São Paulo, do estado de São Paulo, nesta rodada, 16ª rodada do Campeonato Nacional, jogo recuperado. Os dois substitutos ou as duas alterações no time do Inter estão definidas. Sem Gabriel Mercado, joga Agustín Rogel, uruguaio, será o companheiro de Vitão no sistema defensivo do Internacional. E lá na frente, retorna naturalmente Gabriel Carvalho à sua condição de titular. Gustavo Prado retoma o seu lugar no banco de reservas. Lembrando que Gustavo Prado teve uma boa participação na vitória diante do São Paulo, principalmente naqueles quesitos e nos pedidos do técnico Roger Machado, que são as 5 ações defensivas do campo de ataque. Ele teve 5 desarmes, só não desarmou mais que o Bernabei na partida diante da equipe paulista. Mas daqui a pouco a gente vai falar sobre o lateral argentino. Então, pessoal, vamos lá com o provável time do Inter para esse compromisso, que deve ser confirmado amanhã pelo técnico Roger Machado, com o Sérgio Rocher no gol. Na lateral direita, Bruno Gomes, ou Cafu Gomes para os mais íntimos, Agustín Rogel ao lado de Vitão, e na lateral esquerda, Alexandro Bernabei, que inclusive estava de aniversário, nesta terça-feira, está de aniversário nesta terça-feira. Meio de campo de Fernando, Thiago Maia, Gabriel Carvalho, Alan Patrick e Wesley. Na frente, o centroavante Rafael Santos Borré. Time definido, sem muitos mistérios. Roger Machado não gosta de inventar, não gosta de fazer muitas alterações, então o time está definido e com a sua preparação finalizada. O Inter que saiu do estádio do Morumbi, lá da capital paulista, depois da vitória diante do São Paulo, e ficou hospedado em Atibaia, no resort, para se preparar para essa partida em Bragança Paulista, duelo que vai ocorrer amanhã e pode colocar o Inter no G6. E aí, depois de confirmar essa vitória, a gente começa a pensar também no G4, porque o Inter, recuperando o último jogo diante da equipe do Flamengo, confronto direto, também pode ultrapassar a equipe rubro-negra carioca. E outro detalhe, pessoal, o Inter tinha 5 jogos atrasados. Desses 5 jogos, a gente estava com muito medo de pensar o retrospecto, ou quantos jogos o Inter ia somar de pontos, ou quantos pontos o Inter ia somar nesses jogos. Dos 3 jogos recuperados, o Inter somou 7 pontos, São 2 vitórias e um empate. Se o Inter conquistar mais essa vitória, serão 10 em 12 pontos disputados. O Inter aí fazendo um ótimo aproveitamento nessas partidas atrasadas, e o último jogo seria no Beira-Rio contra a equipe do Flamengo, ainda sem previsão. Convenhamos que fazer 13 desses 15 seria o ideal. A gente só tem aquele empate contra o Cruzeiro com um jogador a menos naquela partida lá no Mineirão. Então, que tudo dê certo e o Inter conquiste esses 3 pontos lá no estádio Nabi Abichedi. Pessoal, eu queria falar também com vocês a respeito da mentalidade do Internacional que mudou. Essa mentalidade que o Internacional está apresentando dentro e fora de campo, e para quem acompanhou os bastidores
né, da vitória do Inter sobre a equipe do Morumbi, percebeu um clima totalmente diferente, né, vamos dizer assim, dos últimos meses do Internacional. Jogadores cantando depois da vitória, um clima animado depois do triunfo. Obviamente que tudo isso é embalado pela ótima sequência que o Internacional está vivendo nessa temporada. O Inter tem conquistado vitórias importantes, está com 4 vitórias, né, consecutivas na competição. Então, enfim, o Inter tem grandes possibilidades de chegar à 5ª vitória consecutiva nesse jogo e embalar cada vez mais por essa vaga para a Libertadores da América. Mas além de tudo isso, pessoal, e é muito importante a gente ressaltar, nessa mentalidade que o Inter tem apresentado é o foco. O Inter, depois da enchente, depois de tudo que aconteceu, se mostrava um time que estava abatido na temporada. Era um time que parecia que o mental estava totalmente abalado a partir de tudo que aconteceu. Do estádio ter alagado, do CT Parque Gigante ter ficado sem poder ser utilizado, ter que ir para a Alvorada, ter que jogar muitas partidas fora de casa. Então isso acabou com o ambiente do Inter, né? Tanto que a gente via dentro de campo os resultados não acontecerem, mais do que isso, as atuações não acontecerem. Então, a chegada do Roger Machado, essa mudança de mentalidade, o retorno do CT, o retorno do Beira-Rio, tudo isso se encaixou no momento certo ainda da temporada, ainda tem grandes coisas para o Inter disputar nesse Campeonato Brasileiro, por que não? E a gente está vendo o Inter dando uma resposta e mostrando uma mentalidade forte. Teve uma frase que me impactou muito nos bastidores do Inter, dessa vitória contra o São Paulo, que foi a do Alan Patrick. Nós não podemos nos cansar de ganhar. O Inter não pode cansar de ganhar. O Inter tem que ganhar, ganhar, ganhar. E essa é uma mentalidade muito importante, porque daqui a pouco o time chega numa sequência de 5, 6 vitórias e acaba tirando o pé. O Inter não quer tirar o pé, o Inter quer continuar com essa fome, que também é muito dita, uma palavra muito repetida pelo técnico Roger Machado nos seus discursos. Ele ainda cita, né, que é o tamanho da nossa fome é que vai dizer o tamanho das nossas conquistas. A nossa fome é o que vai dizer o tamanho das nossas conquistas. Então o Roger Machado está implementando essa mentalidade, está deixando o Inter muito focado. E a gente está vendo tudo isso dentro das 4 linhas, com os resultados, com o estilo de atuação, com o estilo de jogo, que está dando muito certo. E o Inter aí está muito próximo de entrar no G6, confirmando a vitória contra o Flamengo, entrar no G4 e, por que não, se o pessoal lá de cima tropeçar, a gente acabar chegando mais longe e acreditando em mais coisas. Eu tô acreditando. Enquanto tiver chance, enquanto tem bambu, tem flecha, e aquela velha história que nós temos que acreditar. Para fechar, pessoal, o vídeo de hoje eu queria falar de novo sobre Alexandro Bernabei. Pessoal, o SofaScore, o perfil oficial do SofaScore, lá no Blue Sky ou no Red Sky, acabou fazendo um levantamento e publicando um levantamento sobre o Bernabei, principalmente sobre o seu trabalho ofensivo e defensivo. E quem diria, desde que ele assumiu a sua titularidade, são 11 partidas como titular do Internacional, e, pessoal, ele é o líder em desarmes do Internacional. Então ele está aparecendo e está sendo um jogador fundamental. É o líder em bolas recuperadas. Está aparecendo defensivamente também. Os desarmes, né, representam muito isso. Então, se existir esse problema do Bernabei defender, ele está sendo corrigido muito com essa parceria com o técnico Roger Machado, que foi um extraordinário lateral esquerdo. Então, os números do Bernabei desde que assumiu a titularidade do Inter, entre todos os jogadores do Inter, comparando com todos os jogadores do Internacional durante esse período. Primeiro em bolas recuperadas, são 64 bolas recuperadas em 11 partidas. O primeiro em desarmes, 29 desarmes nesses 11 jogos, 25 interceptações, também um número absurdo, ele também é o líder do time nesse quesito. Primeiro em passes decisivos, ou seja, ele aparece também na parte ofensiva da equipe, é o líder do time também, e é o segundo em duelos ganhos, 69 duelos ganhos, segundo em grandes chances criadas, com 4, e é o segundo também na nota SofaScore, né? O SofaScore que faz esse levantamento de avaliações dos jogadores. Então, Alexandro Bernabei cada vez mais se consolidando como uma peça importante no time de Roger Machado.
Gostou do conteúdo? Deixa teu like, compartilha, ativa as notificações, se inscreve no canal. Vou agradecer demais se a gente atingir essa marca aí dos 2.000 inscritos nesse primeiro mês. E vamos juntos porque amanhã é tudo Internacional e Bragantino pelo Campeonato Brasileiro. Tá certo? Valeu!